boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um encontro para a gente discutir som e efeitos visuais. Eu vou começar a nossa conversa com um outro assunto que ficou um pouco pendente da última aula, que eu prometi para vocês uma correção para um bug que dava quando o personagem pulava em direção a uma plataforma que se movimenta horizontalmente, né? Quando isso acontecia, o personagem parava de cair. Então, agora no início da aula, que o pessoal ainda está chegando, eu vou mostrar isso, que é meio que um extra, digamos assim. De qualquer forma, quem ainda não tiver aí vai conseguir ver na gravação da aula depois. Ah, tá dando para ver minha tela bem? Podem dizer aí no chat. Beleza. Então, da última aula para cá, eu montei uma ceninha usando os componentes que a gente já tinha prontos. Eu peguei a arte que veio com o pacote, aquele do Sunnyland, e montei uma fase para ser um pouquinho mais bonitinho, um pouco mais interessante. E criei aqui esse caso que a gente consegue reproduzir aquele problema, né? Então, quando a gente pula na plataforma e ela tá vindo na nossa direção e a gente tá andando na direção dela, o personagem para de cair, né? Ele fica agarrado à plataforma, como alguém falou. Então, eu explorei diversas soluções possíveis para esse problema, umas mais complicadas, outras mais simples, mas em resumo, a causa do problema é que a Unity tem esse comportamento, e isso é simplesmente da maneira como o sistema de física dela foi implementado, que quando tem um objeto de física vindo na direção de outro objeto de física, ele vai fazer esse outro objeto parar de cair e impor uma força horizontal nele, e não existe santo que faça a Unity parar com esse comportamento, certo? Eu tentei de tudo e realmente isso é o que vai ocorrer se a gente tiver um rigid body dinâmico aqui no nosso raposo, controlar ele da maneira como a gente está controlando e a plataforma vier na nossa direção, simplesmente vai acontecer. Então, a solução que eu achei que menos modifica o código que a gente já escreveu para a movimentação do personagem é uma solução que identifica que isso aconteceu e compensa o fato do jogador não estar caindo através da física e faz ele cair com uma gravidade que a gente faz manualmente, para ele deslizar pelo lado da plataforma e continuar caindo. Tá? Então eu vou abrir aqui o código do jogador. Isso é o que a gente tinha, né, no update. Se tu apertar para a direita, ele anda para a direita. Se apertar para a esquerda, anda para a esquerda. Se apertar espaço, ele pula. Mais simples que isso, impossível, né? Eu vou acrescentar algumas coisas. Não se preocupem que eu vou dar esse código pronto para vocês mais pro final da aula. E daí vocês não precisam se preocupar de copiar isso exatamente agora, ou enfim. Mas só para explicar a lógica para vocês de como corrige esse problema. Eu vou criar uma variável aqui que ela não é pública, que se chama fake gravity, gravidade falsa. E ela começa em 0, porque a gente inicialmente não está aplicando uma gravidade falsa no raposo. E daí a gente vai colocar um if mais para frente. Depois de tudo aqui a gente vai colocar um if com uma condição meio grande que eu vou explicar para vocês resumidamente o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é, se o nosso rigid body estiver tocando em alguma coisa e a velocidade vertical dele for 0, ou seja, ele não está caindo, também não está subindo, e o nosso edge collider, que é aquele que fica embaixo dos pés do raposo, não estiver tocando em nada, isso significa que a gente está no caso problemático, em que o personagem está encostando em alguma coisa, ele não está caindo e ele não está no chão, certo? Então, eu vi que o Gabriel fez um comentário ali. Se não seria uma função do atrito. Eu experimentei desligar o atrito, porque a gente criou aquele physical material, né? E botou uma fricção. Uh, Mesmo desligando a fricção, isso ainda acontece. Então também foi uma teoria que eu tive e infelizmente a questão da fricção ele não resolve esse problema. Então a gente identificou o caso problemático aqui. Então, quando esse caso problemático acontecer, eu vou colar umas linhas que eu escrevi aqui. A gente vai
incrementar a gravidade falsa com o valor de gravidade da física da Unity, multiplicado por delta time, e vai mover o personagem para baixo manualmente usando a gravidade falsa, certo? E a gente vai colocar mais uma coisa aqui no final. Como não é uma oficina de programação, eu estou basicamente explicando por cima a solução, né? Mas esse é um bug meio complicado de resolver e de explicar para alguém que não entende muito de programação. Então isso é mais para quem está interessado nessa parte, né? No caso de a gravidade falsa não ser zero e a gente saiu desse caso, então por isso else, então a gente não está mais no caso problemático e a gente está com a gravidade falsa diferente de zero, a gente transfere a gravidade falsa para o rigid body. Então a gente coloca a linear velocity y igual a fake gravity e bota ela em zero. Então essa é a solução, tá? Quem quiser já colocar no seu código essa solução, eu vou colar no chat esse texto. Quem quiser simplesmente dar Ctrl C, Ctrl V no seu código. Não esqueçam de colocar essa variável fake gravity zero lá no início. E com isso, a gente resolve aquele bug, tá? Infelizmente, não existiu uma solução simples para aquilo. Mas, ó, agora ele cai. Não acontece mais aquilo, porque no código a gente identifica explicitamente aquele caso e compensa ele, certo? E tem uma coisa adicional que eu queria corrigir também e mostrar para vocês a correção. Que o nosso personagem ele se move para a esquerda e para a direita, certinho, né? Mas talvez alguns de vocês já tenham percebido que quando a gente move ele na direção de uma parede ou qualquer coisa, quando ele tenta atravessar algo, a tela fica tremendo. Eu não sei se dá para ver muito bem isso pela transmissão no Discord, mas se vocês fizerem isso no jogo de vocês, vocês vão ver que o jogo tá tremendo, né? Quando eu tento andar contra a parede. E por que que isso está acontecendo? Sim. O que está acontecendo aqui é a gente está tentando controlar a posição do jogador no update e, por outro lado, a física também está tentando controlar a posição do jogador. Então, o jogador tenta atravessar essa árvore e daí a física tenta jogar ele para longe. Tipo, não, tu não pode atravessar essa árvore. A árvore é um objeto físico, tu também, então vocês não vão se atravessar. Daí fica uma briga entre a física e o que a gente está tentando fazer ali com o Transform e Translate. Então tem uma maneira de corrigir isso que é bastante simples até, que existe uma outra função além do update que serve para rodar coisas continuamente, que é o Fixed Update. Então eu posso só mudar aqui, ao invés de update, escrever Fixed Update. A única diferença entre os dois é que o Fixed Update está sincronizado com os cálculos de física, enquanto que o update não. O update roda em todos os frames do jogo, o Fixed Update roda somente quando há uma atualização na física. E isso ocorre num intervalo fixo de tempo, por isso o nome dele é Fixed Update. Então, se a gente fizer essa pequena alteração, esse efeito já não ocorre mais, certo? Ele não fica brigando com a física, porque a gente está movendo ele de forma sincronizada com a física. Tá? Mas tem uma coisa que, se vocês já fizerem no código de vocês, vocês vão ver que vai acontecer. O pulo para de funcionar quando a gente faz isso. Ou ele funciona de forma muito inconsistente. A gente aperta, às vezes ele pula, às vezes ele não pula. E isso acontece porque o get key down não funciona bem no fixed update. Porque a gente quer testar em todos os frames isso. A gente não quer testar só quando a física é atualizada. Então a gente pode criar um void update aqui em cima. Tá? Vou tirar esse private daqui. E colocar nele só a parte do código do pulo. Só o pulo no update. Para o get key down funcionar. Daí agora fazendo isso, a gente vai ter um movimento bem mais suave do jogador. Ele não vai ficar brigando com a física
e não tem mais aquele bug das plataformas, certo? Então, queria só começar a aula mostrando a correção para essas coisas, para a gente seguir em frente com um personagem que se movimenta bonitinho. Eu vou já colar no nosso chat aqui esse código que eu acabei de escrever atualizado, para vocês terem ele. Então, é o Player Movement. Beleza. Deixa eu só aproveitar o tempinho. Não sei Sim, se todo mundo viu ali, mas eu mandei o link da chamada. Não esqueçam de responder ali pra contar a presença pro certificado, tá? Vou mandar de novo aqui. Depois eu boa. posso lembrar um pouquinho mais pro final. Show. Tá, com isso fora do nosso caminho, eu vou começar realmente o tema da aula de hoje, que é som e efeitos visuais, certo? Então, a aula de hoje eu acho que é uma aula muito especial porque o nosso jogo vai começar a ganhar vida. A gente vai colocar alguns efeitos que vai tornar tudo muito mais satisfatório, porque por enquanto está tudo meio estático, o raposo não faz animação de corrida, quando a gente pisa num inimigo aparece uma fumaça que não se mexe. Então tudo vai ficar bem mais satisfatório depois da aula de hoje. A gente vai fazer isso com animações nas sprites, a gente vai colocar partículas no jogo e vai tocar sons em momentos que são necessários, tipo quando o personagem dá um pulo, vai ter uma música de fundo, quando um personagem é derrotado ali, quando tu pisa em cima dele, tudo isso vai ter algum feedback sonoro. Então a gente está aqui no nosso quarto encontro, o quinto a gente vai ver a interface gráfica. Então vamos começar com partículas, tá? O que é um sistema de partículas? Ele é um sistema que está presente em várias game engines, a Unity é uma delas, e ele é responsável por criar e animar um monte de pequenas imagens, certo? E para que serve isso? Vocês podem ver aqui na, na direita, tem um exemplo de algo que parece uma chama, né? Parece um fogo, mas se vocês olharem, é um monte de quadradinhos coloridos. Então, partículas são úteis para simular entidades fluídas como chamas ou fumaça. Então, isso aqui nem são imagens muito elaboradas, na verdade são só cores sólidas em quadradinhos, mas já é o suficiente para dar essa ideia de que é uma chama, né? Então, partículas servem para isso, para pegar um monte de imagenzinhas e animar elas de um jeito que fique interessante e pareça algum tipo de coisa fluida, assim. Então, como é que funciona o sistema de partículas? A gente coloca uma partícula num objeto através de um componente, como a gente faz absolutamente tudo na Unity, né? Então, o exemplo que eu vou dar agora de início é uma partícula que vai ficar tocando num coletável do jogo. Eu vou criar um novo prefab aqui, que vai ser um cristalzinho que o nosso raposo vai pegar. Ele vai pegar alguns cristalzinhos ao longo da fase antes de terminar a fase. Então, acho que é uma oportunidade da gente fazer um exemplo de partícula. Eu vou vir aqui na sprite dessa gema aqui, esse cristalzinho. Vou colocar ele no jogo. Ah, uma curiosidade já que dá para falar sobre, vocês estão vendo que o cristalzinho está ficando atrás das árvores, né? Se vocês querem trazer algo mais para frente, quando o jogo tá 2D na Unity, vocês mexem no Z, na posição em Z. Quando ela for negativa, ela tá mais para frente. Então, botar -2 aqui, ele vai ficar na frente de todas essas coisas aqui. O raposo também tá -2 ali. E o fundo lá, o céu, tá 0. Então ele vai ficar no fundo. Beleza. Então eu vou renomear esse objeto aqui para cristal. E eu quero que esse cristal fique brilhando, tá? Ele fique soltando um brilhinho roxo. E a maneira como eu vou fazer isso é, eu vou criar um outro GameObject aqui. Vou criar um objeto vazio, que não tem nada. Ele é só um ponto no espaço. E vou anexar ele ao cristal. Eu vou colocar a posição dele em 0, 0 para ele ficar centralizado no cristal. E nesse cara que eu vou chamar, pode ser shine, de brilho, sei lá. Eu vou colocar um componente de particle system.
vocês veem que na mesma hora ele já começa a soltar umas imagens para tudo que é lado ali, que é o que a gente quer, só que a gente vai mexer bastante nesse sistema de partículas para ele ficar mais parecido com o que a gente está interessado, né? Então, para a gente mexer num sistema de partículas, tem uma série de propriedades que a gente pode alterar aqui, mas eu vou explicar algumas principais, importantes, assim, que a gente vai usar na aula de hoje, mas tem muita coisa mesmo que daria para fazer. Mas eu vou explicar algumas mais fundamentais, assim, que a gente vai precisar mexer para fazer quase qualquer coisa com partículas na gente. Então aqui, na categoria padrão, a gente tem, a gente tem propriedades que afetam todo o sistema de partículas. Então a maioria delas controla como é que as partículas nascem, qual é o estado inicial que elas aparecem. Então eu já vou vir aqui no nosso, na nossa partículazinha e vou começar a mexer em algumas coisas dela. Eu vou mexer primeiro na cor dela. Só que para mexer na cor, a gente vai ter que mexer lá no renderer. Então eu já vou explicar esse módulo para vocês. O renderer é uma categoria que mexe com a partícula desenhada, né? Então a cor dela está aqui no módulo padrão, lá Start Color, mas por padrão ela está vindo rosa porque ela está sem um material. Então o renderer pede um material. A gente precisa definir qual material que vai ser usado para desenhar essa partícula. Se eu clicar aqui, eu vou escrever Sprite aqui e selecionar esse que aparece aqui, Sprites Default, certo? Deixa eu deletar esse céu do fundo aqui, que eu acho que ele está nos atrapalhando um pouco. E eu vou botar ele mais no vazio, que vai nos ajudar a enxergar melhor a partícula, certo? Então agora a gente tem partículas brancas. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar a cor dessa partícula, clicando aqui no Start Color. E vou clicar nesse Color Picker aqui e escolher essa cor roxa do nosso cristal. Então ele vai começar a lançar umas partículas da mesma cor do nosso cristal. Outra coisa que eu vou fazer, já que é para isso parecer uns brilhinhos saindo do cristal, essas imagens estão muito grandes, né? Vocês podem ver aqui que o tamanho delas está como 1. Isso é 1 metro. Isso é muito grande para um brilhinho. Então eu gostaria que isso aqui fosse do tamanho de mais ou menos 1 pixel desse cristal. E como a gente viu na última aula, a gente definiu os pixels por unidade dessa imagem do cristal como 22. Então se a gente fizer uma conta aqui, 1 sobre 22, a gente tem aproximadamente 0,04. Esse é o tamanho que eu vou colocar nessas imagens. Então 0,04. Agora elas estão de um tamanho bem parecido com 1 pixel da imagem do cristal. Então já está soltando essas imagenzinhas para tudo que é lado. Elas estão saindo muito rápido, porque é para ser um brilhinho que vai ficar em volta do cristal só. Então tem essa propriedade aqui Start Speed, que está 5 metros por segundo. Eu vou botar para 0,3. Agora já começa a aparecer mais um brilhinho ali sendo emitido do cristal. Outra coisa que eu vou fazer é essas imagens elas têm um tempo de vida. Elas nascem, ó, se a gente acompanhar uma delas, elas nascem, elas duram um tempo e daí elas desaparecem, né? Então a gente pode controlar esse tempo que cada uma das imagens dura. Eu vou mudar para 1 segundo ao invés de 5. Isso faz elas durarem bem menos tempo e delas já começam a se concentrar mais perto do cristal aqui, né? Elas não vão muito longe antes de serem destruídas já. Então isso já começa a se parecer um pouco mais com o que a gente quer. Mas ainda não está bem o que a gente quer, né? Elas estão às vezes aparecendo muito longe do cristal. Todas essas coisas a gente consegue alterar ainda com alguns outros módulos. Então, esse módulo Shape aqui, que eu acho que é o interessante para a gente ir agora, ele define a superfície a partir da qual as partículas são emitidas. Então, o que isso significa? Eu vou abrir aqui. Atualmente, as partículas estão sendo lançadas num cone, como está escrito aqui. Só que é um cone
que está indo na direção 3D. Então, se eu clicar aqui no modo 2D, a gente consegue enxergar melhor que as partículas estão indo para trás, né? Elas estão surgindo do cristal e estão indo para trás dele. Eu gostaria que essas partículas surgissem num círculo em volta do cristal. Então, eu vou mudar essa forma aqui para círculo. E esse círculo tem um tamanho. Eu vou diminuir um pouco o tamanho desse círculo, porque ele está muito grande. As partículas estão surgindo muito longe do nosso círculo. Então, eu vou mudar o raio dele para 0,2. Agora sim, ó. Agora está começando a aparecer um pouco mais um brilho saindo do nosso cristal. Beleza. E que mais que a gente pode fazer para melhorar um pouco? Vocês podem ver que tem uma frequência em que essas pequenas imagenzinhas são produzidas, né? A gente pode criar mais ou menos delas. Então, para isso serve o nosso módulo de emission. A emission determina a frequência que essas partículas são emitidas pelo sistema de partículas. Então, se eu voltar aqui, eu vou vir em emission, e daí a gente pode controlar isso. Atualmente estão surgindo 10 partículas por segundo. A gente poderia, por exemplo, botar 100, que daí vai sair um monte de brilhinho do nosso cristal, que daí já é um pouco demais. Mas acho que 15 já é um tamanho mais interessante para o que a gente quer. Então agora a gente tem um cristal brilhante. Eu vou trazer ele de volta para cá e vou dar play, que a gente vai conseguir ver esse cristal brilhando. Ó. Então tá saindo uns brilhinhos ali do cristal, chamando atenção para ele, mostrando pro jogador que esse negócio é importante para alguma coisa, né? Vou colocar o céu de volta, que eu tirei pra gente fazer o cristal. Tava atrapalhando um pouco. E vou deixar o cristal numa posição um pouquinho melhor ali. Beleza. Uma outra categoria que eu não cheguei a comentar aqui ainda é a de colisão. A gente poderia fazer cada uma daquelas imagenzinhas roxas saindo do nosso cristal colidir com a cena. Então a gente pode fazer aquelas imagenzinhas baterem nas paredes. Quando elas baterem, elas podem ser destruídas ou elas podem quicar e ir para longe. A gente ainda vai fazer uma outra partícula que vai ter um comportamento parecido com isso mais para frente nessa aula, certo? Deixa eu ver o Discord se surgiram algumas dúvidas ali. Tá, ainda não. Mas quem tiver dúvidas e alguma parte aí do que eu expliquei não ficar clara, ou se eu estou indo muito rápido, vocês podem me interromper ali e chamar minha atenção para alguma coisa, beleza? Então, eu agora vou configurar esse diamantezinho para que ele seja um objeto coletável mesmo no nosso jogo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com ele é eu vou criar uma tag nova, porque a gente já tinha uma tag player, enemy, hazard. Vamos criar uma nova tag de collectible, de objeto coletável, e colocar no cristal. Eu também vou colocar um box collider 2D nele. E ele vai ser um trigger. Então ele vai detectar quando o jogador chegar perto dele. E por fim, tem um códigozinho que eu vou colocar ali no chat e que eu vou usar aqui para mim também, que vai fazer com que esse cristal seja coletável. Então quando o jogador encostar nele, ele vai ser coletado e vai dar um efeitozinho. E esse efeito é o que a gente vai trabalhar agora com partículas também. Vou colocar o código ali no chat de coletável. Vou abrir ele aqui também no projeto para mostrar para vocês como é que ele funciona. Collectible.
Então, esse componente, ele basicamente guarda numa variável ah, quantos desses cristais já foram coletados, e quando ele detecta que o jogador encostou nele, ele incrementa quantos coletáveis já foram pegos e cria um feedback. E esse feedback é o que a gente vai trabalhar agora. Esse feedback é como se fosse a nuvenzinha que aparece quando a gente derrota um inimigo, mas ele vai ter partículas junto. Então vou colocar esse collectible no nosso cristalzinho. E uma outra coisa que eu já vou fazer no cristal é animar a sprite dele. E essa é uma das outras temáticas que a gente vai abordar na aula de hoje, que é a animação de sprite. Se vocês verem aqui no projeto as sprites que vieram do cristal, tem 5 imagens diferentes, né? Então, se eu vier aqui no Sprite Renderer do nosso cristal, poderia arrastar esse Gem2, o Gem3, o Gem4. E isso, a intenção de quem fez isso aqui é que isso seja uma animação que fica trocando entre essas imagens constantemente para fazer o cristal ficar reluzindo dessa forma, né? Então, a gente vai ver como é que a gente faz isso acontecer usando essa animação com o sistema de animação da Unity, certo? Então, animar sprites é basicamente trocar a sprite do objeto repetidas vezes, dando a ilusão de movimento. Então, aqui tem o exemplo do raposo, ele começa com essa imagem aqui, a gente troca para essa, dando a ilusão de que ele está caminhando, né? A gente poderia manualmente, por script, criar um componente que fica trocando a imagem do personagem. Mas a gente não precisa fazer isso porque existe um sistema de animação na Unity que toma conta disso para nós, certo? Então, o sistema de animação da Unity tem várias coisas associadas a ele, mas acho que essas três aqui que eu coloquei no slide são, digamos, as mais fundamentais, que é o mínimo que tu precisa para animar algum objeto na Unity. Seria o animator, que é um componente que a gente coloca no objeto que a gente quer animar. Então, eu vou vir aqui no cristal e vou acrescentar animator. A gente precisa desse componente. Lembrando, qualquer coisa que a gente quer que aconteça com o nosso objeto, precisa de um componente para isso, né? Então, o animator é o componente do sistema de animação. Um animation clip é uma animação individual. Então, por exemplo, aqui nesse slide eu mostrei um exemplo de uma animação de corrida do personagem, né? Ele vai trocando de imagens, dando a impressão de que ele está correndo. Podem ter outras animações, como animação de pulo, animação de idle ou inerte, né? Que é quando o personagem está parado, só respirando, assim. Então, cada um desses é um animation clip. E o símbolo de animation clip na Unity é esse aqui. E a gente já vem nesse pacote que eu peguei do Sunnyland, ele já vem com umas animações prontas. Mais na frente na aula eu vou mostrar como a gente cria nossas próprias animações. A gente vai precisar fazer isso para algumas coisas. Mas para funcionar o nosso cristal, a gente pode usar algo que já veio aqui com a Unity, que já vai ser bem útil para mostrar como essas coisas funcionam depois que elas já estão prontas, né? O outro aspecto que é necessário para que uma animação rode na Unity é um Animation Controller. O Animation Controller ele é um asset especial, que esse aqui é o símbolozinho dele, que ele serve para controlar transições entre animações. Então, um personagem, por exemplo, ele pode ter animação de idle, de corrida, de pulo, de ser derrotado, enfim, e o controller ele controla a troca entre essas animações. Por enquanto, a gente vai fazer algo muito simples, que é o cristal, ele está sempre com a mesma animação. Então, o controller dele só tem uma animação dentro dele. E já veio um controller pronto aqui para nós desse cristal. Então eu vou usar ele só para mostrar isso funcionando. Coloquei o controller ali no Animator. Vou dar play. E, magicamente, a gente já tem um cristalzinho reluzente saindo umas partículas. Já está ficando algo mais chamativo
que pede para o jogador interagir com esse objeto, né? Então, vou posicionar ele aqui. E eu vou fazer um testezinho se o jogador vai conseguir pegar ele, só para testar o código que a gente colocou do collectible ali. Ele não pegou e deu um erro ali porque o feedback, a variável feedback do coletável não tá definida. Então a gente vai precisar criar o feedback, que é o objeto que é criado quando a gente pega o cristal. Então vamos começar a fazer isso, porque a gente também vai usar partículas para fazer isso. Tem uma imagenzinha nesse pacote que eu gostei bastante para isso, que está em efeitos aqui, item feedback, essa estrelinha aqui. Vou colocar ela no Z-2 para ela ir para frente das outras coisas. Essa estrelinha vai aparecer e ela vai se animar quando o cristal for coletado. Então, ela já veio com Sprite Render, eu vou colocar um Animator nela. Vou arrastar o controller que veio com o pacote. Se eu der play, a gente já vai conseguir ver que ela faz uma animaçãozinha bem bacana. Ela trocou entre essas imagens aqui. Em geral, as animações da Unity, elas vêm, quando a gente clica em cima delas aqui, a gente pode ver aqui na direita que elas vêm com loop time ligado por padrão. Isso aqui provavelmente é porque eu desliguei antes da aula quando eu estava fazendo uns testes. Mas por padrão é isso aqui que ia acontecer, ó. Ele ia ficar repetindo essa animação. Mas a gente quer que ele toque só uma vez, né? A gente quer que quando a gente pegue o cristal, a animação toque uma vez. Então a gente desliga o loop time para que ela não fique repetindo de novo e de novo. Então vai tocar uma vez. E uma coisa que seria interessante a gente alterar nesse objeto é que quando a animação termina, seria legal a sprite desligar, né? Então, digamos, a última sprite que ele vai usar é uma sprite invisível, digamos assim, para que ele suma, ele não fique tipo estático assim quando termina a animação. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que modificar a animação que veio aqui. E para isso eu vou explicar para vocês como é que funciona um animation clip. Então, um animation clip é composto basicamente por uma timeline, ou seja, uma linha do tempo, e nela a gente define momentos em que alguma propriedade do objeto é alterada. Então, esses momentos são chamados de keyframes. Então, como a gente está animando sprites, a gente só está alterando a propriedade sprite, né? A gente está mudando a sprite de novo e de novo. Então, vou mostrar isso na Unity aqui, eu vou dar um clique duplo aqui. Abriu a animação desse objeto. Se eu segurar Ctrl e mexer a roda do mouse, eu consigo dar zoom in e zoom out aqui. E eu vou maximizar isso aqui para a gente conseguir ver as imagenzinhas. E daí fica bem claro o que está acontecendo aqui, né? Ele vai trocar de uma imagem para outra, passando por essa linha do tempo. Eu vou clicar aqui no nosso objeto e vou fazer uma alteração nessa animação. Eu quero colocar mais um keyframe aqui no final. Lembrando que keyframe é um momento em que alguma coisa é alterada no objeto na animação. Eu vou colocar um keyframe que vai fazer com que a gente desligue o Sprite Renderer. Então vai acontecer isso aqui. Ó. Quando terminar a animação, a Sprite vai se desligar. A maneira de fazer isso vai ser com Add Property aqui na animação. A gente vai vir no Sprite Renderer. E a gente vai acrescentar a propriedade Enabled. Então a gente vai controlar se ele está ativo ou não. Vou acrescentar aqui. E ele automaticamente já criou um keyframe aqui no início, em que Enabled é checado, então verdadeiro. E lá no final eu vou trocar para falso. Então agora ele é verdadeiro, verdadeiro, e lá no final ele desmarca o Enabled. Então essa animação automaticamente vai deixar invisível o objeto no final. Agora, se eu der play no jogo,
a gente já vai ver uma diferencinha nisso, que a estrela brilha e some, né? Eu vou transformar esse cara num prefab. Então a maneira de fazer isso é pegar o objeto na cena. Eu vou mudar o nome dele para feedback e vou arrastar para prefabs. Vou deletar ele da cena. E agora eu vou dizer para o nosso cristal que o feedback é esse prefab aqui. Então quando a gente pegar o cristal, ele vai criar uma estrelinha. E funcionou, né? Quando a gente pega o cristal, a estrelinha aparece. Testar de novo. Tá lá. Bem legal, né? Mas eu acho que isso pode ficar ainda mais legal, certo? E a maneira como eu vou fazer isso e mostrar para vocês é com partículas. Então eu vou fazer que além de fazer essa animaçãozinha, o nosso feedback, ele vai jogar umas partículas para cima assim, quando o jogador passar em cima dele. Então, eu já vou pegar esse feedback e vou surgiu uma pergunta ali. Pode repetir a parte do enable no sprite render? Sim, essa parte é um pouco chatinha. Eu vou abrir aqui de novo essa animação. Tá ali. Eu vou deletar isso aqui. Tá, então vou fazer mais uma vez essa parte. Então, a tua animação nesse momento, ela tá funcionando ou ela, tipo, parou de funcionar completamente quando tu colocou o enable? Tá, boa. Ok. O passo a passo para o enable funcionar ali seria a gente clica no objeto que está usando a animação, a gente vai no Add Property, vem Sprite Render e clica no mais do Enabled. E daí agora é para ter duas linhas aqui, né? Uma do Enabled e uma do Sprite. Até aqui isso funcionou, né? Só me dá um okzinho ali no chat. É importante a gente tirar essa dúvida. Beleza. Daí, agora o que a gente tem que fazer é mover a timeline aqui em cima. Ó. A gente vai mover ela até onde a gente quer que apague o, o enabled. Então a gente vai vir até o 4 aqui. Então a gente vai prestar atenção onde está essa linha branca. Essa linha branca é em que ponto a gente está mexendo, né? E aqui eu vou desligar. E daí desse modo, lá no início, se a gente clicar nesse keyframe aqui, vai estar ligado. Eu vou mover clicando aqui nos frames da animação passando. E no último ali, só nele, fica desligado. Chegou a funcionar aí? Ou ainda está tendo esse mesmo problema? Hum, tá, o botão de Add Property ele vai sair do cinza quando tu selecionar um objeto na cena que usa essa animação. Então isso é um detalhezinho da Unity que a gente precisa usar para que funcione a edição de animações. A gente precisa ter um objeto na cena que está usando essa animação. Então eu cliquei aqui no nosso objetozinho de feedback, que já está com o animator ali, com o controller. Daí eu abri a animação. Daí aparece o Add Property. Show. Daí para selecionar o momento da animação,
a gente usa o... Tá dando pra ver o meu mouse, né? Na aula. Vocês conseguem ver onde é que eu tô. Tá, beleza. Então a gente vai clicando aqui em cima, ó. E daí a gente troca os frames da animação. Então aqui o 0 é o primeiro frame, o 001 é o segundo frame, 002 terceiro e tal. E a gente vai vir até o quarto aqui. E no quarto a gente vai trocar o enabled para falso. E daí quando isso acontecer, a gente vai conseguir desligar só no último frame o enabled do sprite. Legal. Tá, funcionou então. Show de bola. Imagina? Então tá. Vamos colocar umas partículas nesse feedback. Então, mesma coisa de antes. A gente vai mexer um pouquinho nesse cara. Eu vou pegar a minha colinha aqui, que eu anotei nos print screens que eu fiz mais cedo. Quais os valores que ficam bons para esse sistema de partículas. Então, primeiro eu vou vir aqui no renderer de novo, vir aqui no material e clicar nessa bolinha e escolher novamente o Sprites, Sprite Default. E, mais uma vez, eu vou tirar ele do céu aqui, porque esse céu atrapalha quando a gente está editando. E daí eu vou botar uma cor. Eu vou pegar a mesma cor da estrela, então essa cor amarela aqui. E vou mudar o tamanho para 0.04, para ser bem pequenininho. E isso eu queria que fosse tipo assim, uma explosão de partículas, várias partículas saindo de uma vez só, ao invés de elas ficarem constantemente saindo desse modo como está agora, né? Então, isso é algo que a gente controla através da categoria emission aqui. Então, existem basicamente dois tipos de emissão de partículas. Existe a emissão ao longo do tempo e existem os bursts. Os bursts lançam várias de uma vez só. E o rate over time vai criando elas por segundo, então 10 por segundo. Aqui eu vou botar 0 por segundo, a gente não vai criar elas com rate over time, a gente vai criar elas só com burst. Então, ó, agora já mudou o comportamento. Se eu clicar em Restart, aqui ele mostra o que vai acontecer quando tocar o sistema de partículas. Eu vou aumentar o número de partículas bastante, vou colocar 100 partículas, para ficar mais satisfatório ainda. E eu vou fazer com que essas partículas emitam para cima, assim, quando o jogador pegar. Elas vão ser jogadas para cima e depois vão cair, certo? Então, para que elas possam cair, a gente tem que colocar gravidade nelas. Tem um multiplicador de gravidade aqui na categoria padrão, que eu vou colocar em 1. Agora elas vão surgir e cair, né? Ó. Mas como eu quero que elas surjam sendo jogadas para cima e não simplesmente caiam, eu vou mudar o shape para... Se a gente olhar em 3D, vocês podem ver que é um cone, mas esse cone está sendo jogado para trás, para o fundo da tela. Daí nem parece um cone. Então a gente pode girar esse cone no eixo X. Vou botar 90 graus aqui. Agora é para baixo, então vou colocar menos 90 graus. Agora sim, está jogando as partículas para cima. Beleza, já está ficando bem mais interessante. E eu vou desligar o looping desse sistema de partículas, que nem a gente desligou o looping das animações ali da estrela. Vou desligar o looping, porque vai ser só uma vez. Ele vai tocar isso uma vez e não vai ficar repetindo. Né? Beleza. E nessa partícula, diferentemente das outras que a gente fez ali para o cristal, eu vou usar o módulo de colisão, que eu acho que dá um efeito legal nessa estrelinha. Eu vou ligar aqui o módulo de colisão. E a partir de agora, essas partículas vão começar a colidir com os outros objetos.
está aqui. A gente tem que mudar o tipo de colisão para world, que daí ela vai detectar os objetos do mundo, vai pegar os colisores deles, vai começar a interagir. E ele acha que tem que interagir em 3D. Vamos mudar o modo para 2D. Agora, ó, elas estão quicando ali no chão, quicando nas plataformas. Já começa a ficar mais legal. A gente quer que ela quique menos. Eu acho que essa quicada padrão aí, ela é muito forte. Então eu vou mudar o bounce para 0.5. Agora ela vai só quicar um pouquinho assim. E tem umas propriedades interessantes que servem para a partícula ser destruída quando ela colide com alguma coisa com uma determinada velocidade. Que isso seria o kill speed. Ó. Então aqui diz que quando a colisão acontecer numa velocidade maior que 10.000, vai destruir a partícula. Mas eu vou botar aqui também um mínimo de 5. Então, quando a partícula colidir com menos de 5 metros por segundo de velocidade, ela vai ser destruída. Então, o que vai acontecer na prática? Ela vai cair, vai quicar um pouquinho e vai se destruir. Porque ela começa a quicar cada vez mais devagar, né? E daí ela se destrói. Então, isso já vai dar um efeito legal na nossa partícula. E beleza, eu acho que das partículas é isso que a gente vai fazer nesse efeito. Tem uma coisa que faltou nesse objeto, que a gente tem na explosão, né? Que é o script de autodestruição. Porque atualmente esse efeito ele fica invisível depois de um tempo, mas ele continua na cena e isso pesa, então a gente coloca o nosso script de self-destruct nele. Vou colocar 5 segundos para dar tempo de todas essas animações acontecerem e tal. Vou aplicar essas alterações na estrelinha, tirar ela da cena. E agora, quando eu pegar o cristalzinho, dá esse efeito. Vocês viram que os brilhinhos da estrela não deu para ver eles muito bem. Isso foi porque eles colidiram com o jogador, certo? Tem uma maneira da gente impedir que, que esses brilhos colidam com algum tipo de objeto em particular. E a maneira de fazer isso é através de layers, certo? Então, isso foi algo que a gente tocou brevemente lá na primeira aula. A gente falou que layers era algo que tinha a ver com colisão. A função que a gente usa para detectar o chão tem o nome de is touching layers. A gente pode dizer que cada objeto está em uma layer diferente para diferenciar entre a resposta de colisão que as coisas têm. Então, aqui no jogador, eu coloquei ele numa layer chamada player. E eu criei essa layer da mesma maneira como a gente cria tags, né? Então eu preenchi um espacinho aqui com player e falei que ele era da layer player. E agora eu preciso vir no feedback, vir no sistema de partículas dele, vir em collision. E aqui tem uma coisinha dizendo que ele colide com everything, que é tudo. A gente vai fazer ele colidir com tudo menos player. Então nós vamos desmarcar player aqui. Ou melhor, ele vai colidir só com a layer default, que é a layer dos objetos, tipo plataformas e tal. Ah, eu ainda precisava aplicar o prefab, né? Então eu vou vir aqui no feedback e eu vou aplicar essa alteração, tirar ele da cena. Daí quando a gente pegar o cristal, a gente vai ver a diferença. Agora sim, finalmente temos um cristalzinho funcionando. A gente pode botar agora vários pela cena, que o jogo vai ficar bem mais satisfatório, podendo pegar uns objetos que dão um efeito visual assim. Então, a gente vai pegando eles. Morri. Beleza. Eu vou dar uma olhada ali no Discord para ver como é que estão as dúvidas. Tá. Vou seguindo então por enquanto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper aqui. E
Uma coisa que é legal a gente fazer, agora que a gente já viu como é que a gente coloca um controller que toca uma animação simples num objeto. Ah, eu esqueci de transformar o cristal num prefab, né? Olha eu aqui, dando Ctrl C, Ctrl V, ao invés de fazer o cristal ser um prefab. Então, prefab do cristal, agora sim. Vamos colocar vários cristais na cena como prefabs. A gente pode colocar animações em outras coisas, né, que a gente já tem na cena. Por exemplo, nosso gambazinho, eu vou colocar um gambá lá no início para a gente conseguir enxergar ele. E vamos colocar uma animação nele também. Animator. E o gambá, ele também tem um controller pronto, que eu posso só arrastar. Vou dar play aqui pra gente ver. E, de repente, o nosso gambazinho está caminhando pra lá e pra cá. Muito mais legal. Eu vou aplicar o prefab do gambá. Vou fazer... Opa, vou deletar esse gambá. Vou fazer a mesma coisa com esse besouro. Vou colocar um animator. Vou pegar o controller do besouro, colocar nele e aplicar. Eu gostei daquele gambá no início, vou colocar ele de volta aqui. E, por fim, eu vou fazer isso com a explosão também, que aparece quando a gente derrota um inimigo. Então, vou colocar uma explosão na cena, vou puxar ela para frente. Animator. E vou vir aqui nesse controller. E com essa animação, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez com a estrela. A gente precisa que ele suma no final. Então, para a gente exercitar isso, com a explosão selecionada na cena, eu vou abrir a animação dela. Add Property, Sprite Renderer, Enabled. Daí vou arrastar aqui para o último frame e vou desligar o Enabled. Então agora sim, a fumacinha toca e some no final. E com isso, a gente já tem várias coisas do nosso jogo animadas. Tudo começa a ficar muito mais interessante nesse jogo quando isso acontece. Opa, eu acho que eu esqueci de aplicar o prefab da explosão quando eu fiz o animator. Vamos ver. É, foi isso. Então, vou adicionar o animator de novo e vou colocar o controller e vou aplicar. Isso é uma coisa que toda hora eu esqueço, de aplicar os prefabs antes de tirar eles da cena. Agora sim, sempre que criar o prefab da explosão, vai vir a explosãozinha correta. Beleza? E quando a gente pisa num inimigo qualquer, aparece a explosão. Certo? Show de bola. Mas tem uma coisa muito importante do nosso jogo que ainda não está animada, né? Que é o raposo. Isso é porque ele é o mais complicado de todos. Porque ele não toca uma animação só, né? Ele toca animações diferentes dependendo do contexto, dependendo do que o jogador está tentando fazer, né? Então, eu vou explicar mais um conceito importante da nossa aula, que é como funciona o Animation Controller. Até agora, a gente usou controllers prontos ali, que tocam uma animação, a gente nem se preocupou em abrir eles para ver como é que eles funcionam, mas agora a gente vai precisar fazer isso para criar um controller para o Raposo, que vai controlar qual animação está tocando. Tá. Surgiu uma pergunta ali. A explosão já não tinha um self-destruct nela? Ela tinha, e eu posso mostrar o que acontece se a gente não mexer nisso. Eu vou colocar de novo a explosão aqui. Eu vou vir na animação e vou tirar essa parte do enabled, do sprite renderer. Ela já tem o self-destruct, mas vai acontecer o seguinte, ó. A explosão fica um pouco mais de tempo do que eu gostaria ali. Porque a gente colocou que self-destruct é depois de 1 segundo. Então, só 1 segundo depois ela vai sumir. O que a gente poderia fazer? A gente poderia diminuir o tempo do self-destruct
Então, ao invés de self-destruct, depois de 1 segundo daria para ser bem menos. Mas acho que é interessante a gente fazer com que a animação não dependa do self-destruct para ficar bonita e interessante, né? Então, a gente pode diminuir essa duração aqui, mas eu acho que é legal, independente disso, a gente pegar a animação da explosão e fazer com que o final dela seja destruir a explosão. Porque a gente nunca vai querer uma explosão que no final da animação dela fica lá, né? Então, eu acho interessante a gente colocar esse enabled falso no final. E o mesmo vale para a estrelinha lá, né? Para o feedback. A mesma coisa vale para ele, porque a gente também poderia só destruir ele antes e tal. Mas eu acho que dessa forma fica mais limpo, digamos assim. Beleza. Então agora a gente vai começar a pensar no raposo. Como é que funciona o Animation Controller? O Animation Controller, ele é basicamente uma máquina de estados. Então, cada estado é correspondente a um animation clip. Então, a gente tem um exemplo aqui de um print screen que eu tirei de um animator, que tem 4 animações aqui, que são as 4 animações que a gente vai usar para o raposo. Uma animação de idle, que é quando ele está parado, uma animação de corrida, uma de pulo e uma de caída. E essas animações elas têm conexões entre elas aqui, que acontecem com base em condições que a gente define. Tipo, se tal coisa acontecer, ele vai da animação de idle para animação de corrida. Se ou alguma outra coisa acontecer, ele vai da animação de corrida para animação de pulo. Enfim. Eu vi que teve uma outra dúvida ali ainda sobre a animação, né? Se não teria como colocar o self-destruct através da animação. Acho que essa é a dúvida, né? Daria, a princípio. Deixa eu ver, mandou um print screen ali. Sim, é possível conversar com o código do self-destruct através do animation clip. Mas isso é um pouco mais complexo porque a gente precisaria criar uma função própria nossa dentro do script, que ao invés de ser chamada depois de uma duração, como é hoje em dia, ela é chamada pelo sistema de animação. Então é uma coisa um pouco mais avançada, mas sim, como tu viu ali no teu print, tu tem como conversar com o código de self-destruct através do animation clip. Beleza. Então, a gente vai criar um controller aqui para o Raposo. Vamos lá. Eu vou vir no player e vou dar um clique com o botão direito aqui, Create, Animator Controller. Vou chamar de Raposo Controller. Pode ser. Vou dar um duplo clique e a gente chega num gráfico aqui que está vazio. Ele só tem uns quadradinhos que eu já vou explicar o sentido de cada um deles, mas a gente quer que tenha alguma animação aqui dentro. Então eu vou entrar aqui na animação de idle do Raposo, que é a animação padrão que já vem com o nosso pacote, e vou arrastar ela para o Animator. Vocês veem que automaticamente ele já criou uma conexão entre entry e essa idle animation. Isso é porque todos os controllers precisam ter uma animação de entrada. É a animação que vai tocar logo de início, independente do que aconteça. Então, o mais comum é que a animação de entrada de qualquer personagem seja a animação dele parado. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, quando o controller começar a executar, ele vai mandar tocar a animação de idle. Todos aqueles controllers que a gente usou no cristal, na explosão, no gambá, enfim, eles são assim. É entry e uma animação. Então, essa é a maneira de fazer o controller mais simples possível. Então, eu já vou vir aqui no nosso raposo, vou colocar um animator nele. E vou arrastar o nosso controller para lá.
Vou dar play. E agora ele já começa a tocar essa animaçãozinha de idle. Só que ele não toca as outras, né? Agora a gente vai começar a criar os outros estados. Beleza. Vou abrir o controller e vou arrastar uma outra animação para cá. A animação de run. Só que essa segunda animação, ela não tem nada conectado nela. Ele não sabe quando ele deveria tocar essa animação. Essa animação atualmente não serve para nada. A gente precisa criar uma transição de idle para run. Como é que a gente faz isso? A gente vai dar um botão direito em idle e selecionar Make Transition. E daí clicar em Run. Então agora a gente tem uma setinha apontando de idle para Run. E se a gente clicar nessa setinha, a gente pode editar as condições aqui para que vá de idle para Run. Então, qual é a condição que precisa ser cumprida para que ele pare de ficar parado e comece a fazer a animação de corrida? As condições são controladas com base em parâmetros. Então, se a gente for aqui na janela, tem uma abinha aqui de Parameters. Por enquanto a lista está vazia, a gente não tem nenhum parâmetro. Então a gente pode criar parâmetros. Vou criar um parâmetro do tipo bool, que é simplesmente uma checkbox. Um bool é uma coisa que é verdade ou não é verdade. Simples assim. Então eu vou criar um bool aqui que vai se chamar running. Opa. Botei um caractere a mais ali. Agora sim. Então running pode ser sim ou não, ó. Sim ou não. E a gente vai controlar se running é verdade ou mentira pelo script de movimento do jogador. A gente vai fazer isso em seguida. Então, vamos voltar aqui para nossa condição. A gente vai clicar no mais aqui e ele já automaticamente colocou ali, ó, running true. Então, se running for true, ele vai de idle para run. Eu vou desmarcar esse hasExitTime e diminuir essa janelinha aqui ao máximo. Isso aqui serve para a gente configurar momentos específicos que uma animação troca para outra, mas isso é algo que a gente não vai usar, tá? Isso inclusive é mais útil em jogos 3D do que jogos 2D. Então em todas as transições eu vou desmarcar esse hasExitTime e diminuir essa janelinha para o mínimo, porque a gente não vai usar essa funcionalidade aqui. E agora eu vou fazer uma transição de run para idle. Então tem uma setinha apontando aqui no sentido oposto. De novo, vou tirar o exit time, diminuir aqui. Colocar a condição, só que running false. Então, quando o running for false, ele vai voltar de run para o idle. Só que se eu der play, ainda não vai acontecer nada, porque eu não estou alterando esse parâmetro em lugar nenhum. Ele simplesmente nunca entende que esse parâmetro aqui deveria ser marcado como verdadeiro. Eu poderia vir aqui e marcar como verdadeiro, e daí quando eu der play agora, o que vai acontecer? Ele vai estar sempre correndo, mas nada coloca o running para falso, então ele vai estar sempre tocando essa animação. Então o que a gente faz? Vou mostrar aqui no slide, eu coloquei uma colinha de um comando que a gente vai utilizar com programação para alterar um parâmetro bool. Os bools são os checkbox, como que eu criei ali, né? Então, eu vou vir aqui no código de movimentação do jogador, que a gente já mexeu um pouquinho hoje. Eu vou acrescentar mais uma coisa ali nele, que é quando a gente apertar para a direita, além disso tudo acontecer, vou botar mais uma linha e a gente vai pegar o animator e vai set bool, vai botar o nome do parâmetro running para true. E a gente vai fazer a mesma coisa na seta esquerda. Então, quando a gente apertar para a esquerda, running vai para true. Vamos ver o que vai acontecer. Agora ele começa parado. Vou apertar para a direita. Ele começa a correr. Mas ele nunca para. Eu nunca coloquei running para false em nenhum momento ali do nosso código. Então,
eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui no código para ter um caso em que running é false. Eu vou trocar esse segundo if aqui da flecha esquerda para um else if. Então ele vai testar nessa ordem. Se a flecha da direita for apertada, vai acontecer isso. Caso contrário, se a flecha da esquerda estiver sendo apertada, vai acontecer isso. E daí eu vou colocar um else aqui embaixo. Caso contrário, ou seja, nem isso é verdade, ele vai colocar o parâmetro running para falso. Então agora sim, quando eu aperto, ele corre. Quando eu solto a tecla, ele para de correr. Ainda não tem animação de pulo, mas ele corre quando a gente se movimenta. Já ficou bem mais legal o jogo. Certo. Então, tem mais duas animações que a gente quer, que não estão presentes aqui, que são a animação de pulo e a animação de queda. Então, se a gente entrar aqui no nosso pacotezinho de animações do jogador, tem aqui uma imagenzinha de quando ele está subindo. Vou colocar aqui. Que ele faz uma pose assim, indo para cima. E uma outra imagem que toca quando ele está caindo. E eu vou fazer essas serem duas animações separadas. E a gente vai fazer que quando ele estiver subindo, ele vai tocar a animação que é só essa imagem aqui. E quando ele estiver descendo, ele vai tocar essa imagem aqui, que é quando ele, enfim, está olhando para baixo, está se preparando para atingir o chão. Então, essas animações não existem, nós vamos criar elas. Então, vou criar aqui animation clip. Então, fall animation. Vou abrir o nosso controller e já vou colocar ela lá dentro. Então, arrastar para cá. Eu também já vou criar a jump animation. E vou arrastar para cá. Então, eu ainda não coloquei nada nelas, mas eu vou até inverter a ordem aqui que vai ficar melhor. Não coloquei nada nelas, mas a gente sabe que vai usar nesse controller, né? Agora eu vou vir aqui na cena, clicar no raposo e vou abrir a animação de jump, por exemplo. Ela não tem nada por enquanto, mas se eu clicar no raposo, como a gente viu, daí aparece o botão de Add Property, mas a gente está vendo que aqui ele está selecionando a animação de idle. E aqui aparecem todas as animações que estão no controller do raposo. Então, a gente tem que selecionar a animação que a gente quer mexer aqui. Quando a gente clica no raposo, ele aparece todas as animações que estão no controller que está aplicado nele. Então, vamos para a animação de jump aqui. Daí a gente vai ver que ela está vazia. Vou dar um Add Property. Vamos pegar o Sprite Render dele. E vamos alterar a Sprite. Daí, aqui, eu vou arrastar a nossa animação, a nossa imagenzinha de pulo para cá. Então aqui a gente tem um keyframe dele indo para cima. E eu vou deletar esse outro keyframe aqui, ó, que ele criou sozinho. Eu quero só um keyframe. É simplesmente o raposo subindo. Beleza, então essa é a nossa animação de pulo. Ela é bem simples, ela é só um keyframe com uma imagem. E vamos para a animação de fall. Vamos fazer a mesma coisa. Sprite Renderer. Sprite. Vou deletar o segundo keyframe. E vou arrastar a imagenzinha de fall ali para o primeiro frame. Então agora a gente vê que tem animaçãozinha de caída. Só que a gente ainda não configurou em que condição essas animações vão tocar, né? Então eu vou criar mais dois parâmetros aqui que vão ser úteis para a gente definir essas coisas. Um parâmetro vai se chamar
grounded, que significa se ele está no chão ou não. Essa informação é importante, né, para a gente saber se ele está pulando, se ele está no chão ou não. E a gente vai colocar como padrão que ele está no chão, porque em geral ele está no chão, mas isso não faz diferença, a gente vai alterar esse parâmetro por código também. E nós vamos colocar mais um parâmetro aqui, chamado rising. Então a gente vai saber se ele está subindo ou não. Então ele pode não estar no chão e estar subindo, ou ele pode não estar no chão e ele pode estar descendo, né? Que daí é quando o rising é falso. Então, vamos definir aqui essas condições. Então, ele vai ir de run para jump quando grounded for false, ou seja, quando ele não está no chão. E eu vou colocar mais uma condição. Se rising for true. Então, se ele não está no chão e está subindo, ele vai de run para jump. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o idle. Vou criar uma transição aqui e vou botar grounded false e rising true. Beleza? E quando é que ele vai da animação de jump para de fall? Vou criar uma condiçãozinha aqui. É quando ele não está mais rising. Falso. Então, quando rising for falso, ele vai para fall. A gente também pode ir direto da run para fall. Porque, por exemplo, se a gente caminhar para a borda do cenário e começar a cair, a gente não vai subir em nenhum momento, a gente só vai descer. Então, ele vai vir para cá se... Vou mexer aqui em cima. Se grounded for false e rising também for false. E a de idle, mesma coisa. Se grounded for false e rising também for false. Faltou uma transição aqui, que é de fall para idle. E isso acontece quando grounded é true. Então, quando ele cair no chão, quando ele encostar no chão, ele vai parar de tocar a animação de caída e ir pro idle. Tem uma outra transição aqui que é útil, que é quando tu pisa na cabeça de um inimigo, tu vai do fall de volta pro jump, né? Tu tá caindo, daí tu pisa no inimigo e tu começa a subir de novo. Então, a gente faz uma transição de fall para jump de novo, se rising for true. Então, se a gente voltar a subir, jump começa a tocar. Assim, a gente tem a máquina de estados completa que controla todas as animações do raposo e como elas trocam entre uma e outra, certo? Tem esses estados adicionais aqui, que eu não entrei em detalhes de como eles funcionam, porque eles são um pouco mais avançados e não importam muito para a aula de hoje, mas isso aqui quer dizer que qualquer estado pode ir para uma animação, se a gente criar uma transição. E isso aqui é o estado de saída, que significa que o animator parou de tocar por algum motivo, e a gente pode indicar isso quando a gente transiciona para esse estado. Então, mas isso não vem ao caso na aula de hoje. A gente vai só focar no entry e em todos os estados aqui. Mas, enfim, a gente ainda não definiu no código quando que esses parâmetros são alterados. Então, eu vou voltar no código e depois de fazer essas alterações eu já vou dar esse código pronto para vocês, certo? Aqui no final do nosso fixed update, eu vou acrescentar essas duas linhas aqui. Eu vou pegar o animator e vou definir que rising é verdade quando a velocidade linear em y do rigid body for maior que 1. Ou seja, ele está subindo pelo menos a 1 metro por segundo. Isso quer dizer que ele está rising. E grounded, eu vou dizer que é verdade quando o Edge Collider, aquele que está embaixo dos pés dele, detectar alguma coisa. Certo? Então agora eu vou entregar esse códigozinho para vocês.
completo. E vou testar para ver se eu esqueci de alguma coisa para esse cara funcionar. Não, tudo certinho. Então agora finalmente o raposo caminha, corre, pula, tudo como a gente quer. E o jogo começa a ficar bem mais legal. Certo? Uma outra coisa que tá faltando pro nosso jogo ter mais personalidade é som, né? O jogo ainda é completamente mudo. Então, aqui na nossa aulinha tem um último tópico para a aula que é o sistema de som da Unity. Como é que funciona para tocar sons? Podem ficar tranquilos que é bem mais fácil do que todo o resto que a gente viu na aula de hoje. Tem três coisas principais relacionadas ao sistema de som. Uma é um audioclip, que é um asset que está associado a algum arquivo de som, por exemplo, um .wav ou um MP3. Então, é simplesmente um arquivo de som que é importado na pasta do jogo. Um audio source é um componente que a gente coloca em objetos que a gente quer que façam barulho. Então, eu coloquei aqui na direita um exemplo. A gente tem um megafone, ele é um exemplo de audio source, ele tem que emitir um barulho, né? E eu coloquei uma arma aqui também, que dá um tiro, dá um barulho, ela também é um audio source, né? E um último componente importante aqui é o audio listener. Ele determina onde é que está o ouvido do jogador. Então, alguns sons eles podem ficar mais baixos dependendo da distância que tu tá deles, né? Isso é algo que a gente não vai abordar na aula de hoje, porque para o nosso jogo não vem muito ao caso, mas isso faz diferença para quando tu tem um áudio que tu quer que fique mais baixo conforme tu está longe dele, né? Então, no nosso caso aqui, se a gente entrar na câmera, a gente pode ver que ela, por padrão, já veio com esse componente de Audio Listener. Então, por padrão, na Unity, a câmera é quem escuta o áudio do jogo. E a gente não vai mexer nisso, porque realmente não precisa mexer nisso. A gente vai criar alguns audio sources aí, que vão tocar sons no nosso jogo. Para pegar uns sons legais, eu baixei um pacote, que nem eu baixei o pacote do Raposo, que é esse Free Casual Game SFX Pack. Esse é um pacote que tem sons bem úteis, assim, bem genéricos, que eu vou utilizar na aula de hoje. Então, se vocês quiserem usar os mesmos sons, podem baixar a partir desse link aí, do Free Casual Game. Vou até colar no chat para quem quiser. E eu já tô com esses sons importados aqui no projeto da Unity, então eu vou só utilizar eles direto. A primeira coisa que eu quero é uma música tocando aqui no jogo, então eu vou criar um objeto vazio e vou chamar ele de música. Tudo que eu preciso fazer para ele tocar uma música é criar um audio source nele e arrastar. Aqui tem uma pastinha dos nossos Casual Game Sounds. A música, na verdade, vem com o Sunnyland. Isso me esqueci. É aqui, ó. Dentro de Sunnyland at Work tem músicas. Essa musiquinha aqui eu achei bacana, então eu vou arrastar ela para cá, ó, no Audio Resource. Eu sei que ela é meio alta, então já vou abaixar bastante esse volume aqui e dar play. Ela tá tocando aqui para mim. Eu não sei se para vocês deu para ouvir a música ou não. Eu não sei como é que funciona isso no Discord. Ah, legal. Beleza. Então deu para ouvir. Mas eu sei que essa música não vai tocar para sempre, porque o loop tá desligado, ele vem desligado por padrão. Então eu vou ligar isso aqui. Então agora essa música vai ficar repetindo para todo sempre ali, enquanto eu estiver jogando o jogo. Beleza. Tem mais alguns sons que é bem fácil da gente colocar no nosso jogo, que são, por exemplo, quando a gente pega um cristal, eu vou adicionar no feedback do cristal, que aparece só quando a gente pega o cristal, eu vou colocar um audio source nele também.
Esse não precisa ser loop, porque é um áudio que vai tocar só uma vez. Daí sim, eu vou pegar daquele pacote. Deixa eu ver qual era o áudio que ficava legal para isso. Acho que era esse 45 aqui. E vou aplicar e testar. Vamos ver. Beleza, é isso mesmo. Só tá um pouco alto, estourou meus ouvidos aqui esse, esse áudio. Então eu vou diminuir ele um pouquinho também. Vou pegar ele e vou mexer no volume, baixar bastante. Aqui assim. E vou aplicar. E eu vou fazer a mesma coisa na explosão, porque a explosão também tem um barulho interessante que a gente pode tocar quando a gente pisar num inimigo. Que é... Eu tinha anotado aqui um número dela. É o 41. 41. E eu vou também baixar, provavelmente está super alto esse negócio. E aplicar. Vamos ver. Funcionou. Beleza. Tem só um último barulho que eu quero colocar no jogo antes de terminar a aula, que é um barulho quando o raposo pula. Porque eu acho que fica estranho, né? A gente pular e não acontecer nada no som. Então, para isso eu coloquei uma colinha aqui na aula de um comando que serve para reproduzir um áudio. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no raposo e vai acrescentar um audio source nele. Mas a gente vai desligar esse play on awake. Ou seja, ele não vai tocar assim que começar o jogo. Ele vai esperar alguém mandar ele tocar. Ele não vai tocar por padrão. E eu vou determinar aqui qual é o arquivo de som que vai tocar, que é esse 7 aqui. E vou aplicar o raposo com essas alterações. E daí eu vou vir lá no Player Movement e acrescentar uma linha que manda tocar esse som quando a gente apertar a barra de espaço e ele pular. Então a gente vai pegar o componente de áudio e dar play. Get component audio source, ponto play. Bem simples assim. Agora, finalmente. Ah, só que vai estar super alto. É, tá muito alto. Vou abaixar esse som também. Agora sim a gente tem um jogo que tem vários feedbacks interessantes, tem som, tem partículas, tem música, tem animações. Agora finalmente parece um jogo que é satisfatório de jogar. Vocês veem que não mudou basicamente nada, assim, no jogo que a gente tinha da última aula, mas já dá muito mais gosto de jogar, né? E o objetivo da aula de hoje era esse, era apresentar esses sistemas que a Unity tem para animar, tocar sons, partículas, enfim, que torna o jogo muito mais legal. A gente tem uns minutinhos ainda antes das 7h30, que a gente pode, enfim, conversar sobre outras dúvidas que vocês tiverem, e daí a gente encerra. Se sobrar um teminho e puder mostrar de novo o código de som do pulo, agradeço, claro. Então, o código de som é aqui, então, onde tem o input.getKeyDown espaço, ele determina ali se tem alguma coisa embaixo do jogador, coloca o rigidbody 2D com a velocidade para cima e dá esse getComponentAudioSource.play. Como ele sabe qual áudio tocar? Essa é uma boa pergunta. Se a gente vier aqui no Raposo, no audio source eu coloquei o som aqui. Esse som 07, ele é o som do pulo. Então o audio source do Raposo
só tem esse áudio. A gente poderia trocar qual é o áudio do áudio source ali com outros comandos, né? Mas com esse comando a gente simplesmente reproduz o áudio que já está ali no áudio source. Então, o som do pulo já está ali só esperando para a função de play mandar ele tocar. Sim, o código pega o componente do Raposo porque ele está no Raposo. Então, o código de player movement ele está no Raposo. Então, quando a gente chamar a função getComponentAudioSource, ele vai encontrar o AudioSource no mesmo objeto que está o PlayerMovement. Então ele vai achar esse AudioSource do Raposo e daí ele vai achar esse som aqui. Então quando ele der play, vai ser esse som que vai tocar. Essa é a ideia. Beleza. Pode mandar a dúvida. A gente ainda tem uns minutos aí. Se a animação tem um pequeno delay, eu acho que talvez. Sim, eu acho que eu sei do que tu tá falando. E é provável que seja por estar no Fixed Update mesmo. A gente pode experimentar, colocar esses testes aqui no update e ver se faz diferença. Else. Dessa forma aqui. Isso aqui também vai funcionar. A gente só vai testar as teclas também no update, além do Fixed Update. Bem provável que seja isso mesmo. É, No geral, só física deveria ficar no Fixed. sim. É, agora eu não tô vendo nenhum atraso. Então sim, a gente pode fazer esses testes aqui para mexer no Animator no update e a movimentação em si fazendo fixed para não ter aqueles problemas de quando bate nas paredes, enfim. Então tá, pessoal. Acho que é isso por hoje. Queria agradecer de novo a presença de vocês. Esse é o nosso penúltimo encontro. E semana que vem a gente vê interface gráfica para, enfim, dar início, meio e fim para esse jogo com um menu principal, um sisteminha de pontos ali em cima. E é isso então. Muito obrigado.